Meu nome é Hamilton, estou vindo lá do Recife, minha esposa Mônica. Somos casados, vamos fazer 30 anos de casado, temos 3 filhos. Somos pregadores, missionários. Já estive aqui algumas vezes, não sei se alguém aqui nunca me viu aqui presente. Até tivemos aqui na Semana da Família também, lá na praça pública, Dom Oderli me deu a graça de até pregar para vocês lá em praça pública. Vim aqui trazer uma mensagem do Senhor. Vim aqui pregar e anunciar que a família é de Deus, vale a pena, e nós precisamos lutar pela família. Se você acredita na família, aplauda Deus. Se você acredita no valor da família, aplauda mais forte, por favor. Que coisa boa. Faço isso para saber para quem estou pregando, se são pessoas que acreditam no valor de família ou não. Também teria toda alegria e prazer em conversar com quem não acredita. Eu acredito no valor de família. Eu acredito mesmo que a família é de Deus. E vim trazer para vocês uma mensagem de família. Algumas palavras me vêm à mente. Casado há 30 anos, me vêm à mente algumas palavras muito necessárias. Palavras de Deus e palavras que me ajudam a refletir. Quero falar para você aquilo que todos já sabem, que o Papa João Paulo II diz: o futuro da humanidade depende do futuro da família. Aquilo que a família se tornar, a humanidade se torna também. Se ela se consolida, a humanidade se consolida. Se ela se destrói, a humanidade também se destrói. É uma palavra muito séria, muito necessária. A família é necessária, a família é importante. Para todas as famílias. Para todas as famílias dessa cidade e do mundo inteiro, uma palavra de ajuda para podermos caminhar neste mundo com mais tranquilidade. Eu espero que consiga partilhar com você essas realidades abençoadas e benditas. Você repete comigo: Deus ama minha família. Consegue dizer isso? Consegue dizer mais forte isso? Sim, Deus ama a minha família e ama a sua família. Quando Deus ama, falamos do amor de Deus, falamos de um amor total, um amor pleno, que quer o bem. É um amor de querer bem, querer o bem e querer bem. Nunca será um amor de tirar proveito, será um amor de querer bem. O amor de Deus é um amor de querer bem, querer o bem e querer bem. Às vezes dizemos que amamos um ao outro, mas não temos a ideia de que seja um amor, que seja de querer o bem do outro. Às vezes ainda queremos tirar algum proveito do outro. Deus não quer tirar proveito de nenhum de nós. Deus quer o nosso bem, o bem da minha casa, dos meus filhos e dos filhos dos meus filhos. Deus nos concedeu uma grande graça. Uma grande graça Deus concedeu a mim e a minha família. Eu, minha esposa, os 3 filhos, 2 meninas e um rapaz, e mais aqueles que os acompanham, caminhamos juntos. Deus nos deu uma graça especial que eu comunico a vocês. Não só comunico, eu desejo que essa mesma graça caia sobre você. Ela venha para a sua família, para a sua casa. Nós somos missionários pregadores e nós também cuidamos de dependentes químicos e alcoólatras. Nós temos a graça de acompanhar 10 fazendas de dependentes químicos e alcoólatras. E nós moramos numa dessas casas. A casa primeira nós moramos nela. Hoje moram conosco 4 famílias, 2 sacerdotes
missionários masculinos e femininos, e mora conosco também hoje 27, tem 27 dependentes químicos lá morando conosco. Nós moramos junto com eles há muitos anos, e isso se repete em 10 fazendas, desde a Bahia até o Ceará, aqui no Crato, onde nós temos uma casa feminina. O que quero comunicar para você que Deus me deu a minha e a minha esposa de graça. A nossa filha mais velha é psicóloga, e ela é casada, e ela casou com um dos jovens que se recuperou lá em casa. Era um jovem que vinha do mundo das drogas, que se recuperou em nossa casa, e eu tive a graça especial de, com aquele jovem, buscar o pai dele. Fomos buscar o pai dele, que era um alcoólatra, fomos buscá-lo bêbado, em estado de saúde muito grave. O pai dele também parou de beber, se recupera. Esse jovem foi o mais esperto que passou lá em casa, porque além de se recuperar da droga, ainda casou com minha filha mais velha. Ele hoje é o genro que Deus nos concedeu. Namoraram 5 anos. Esse jovem foi estudar e trabalhar. Hoje nos deu uma netinha. Nós temos uma netinha de 4 meses. Hoje é um pequeno empresário. É um dos frutos da evangelização bendita e dos milagres que aconteceram em nossa casa. Deus nos abençoou sobremaneira. A nossa casa, bendita casa, foi abençoada. Os nossos 3 filhos. Esse genro hoje está com o meu filho mais novo, em missão. Eles estão 4 dias em missão, em 3 cidades viajando. Hoje é pregador também. A minha filha do meio, ela é enfermeira obstetra, mas também vai casar agora em janeiro de 2017. E pela graça de Deus, o genro que Deus está preparando para nos dar, noivo dessa do meio, é também da comunidade, caminha conosco na fé, é o responsável pela divulgação nos meios, nas redes sociais, de todo o trabalho que fazemos, e é também cantor, canta e viaja conosco, também missionário. Ele trabalha em uma empresa, e é funcionário dessa empresa e missionário conosco. Meu filho mais novo é músico, é o que está viajando em missão, e é engenheiro civil, enfrentando as dificuldades da engenharia, mas é um missionário também. E a sua namorada também caminha conosco, ela coordena uma das nossas casas missionárias. Eu tenho uma graça a comunicar, que eu não desejo ela só para mim. Eu posso dizer como um dia Josué disse, o livro de Josué capítulo 24, ele vai dizer: eu e minha casa servimos o Senhor. Eu tenho uma graça grande a comunicar e a desejar que a sua família seja construída com um alicerce em Deus. Eu tenho uma responsabilidade de vir pregar esses congressos e esses encontros, porque Deus abençoou sobremaneira minha casa, meu casamento, os meus filhos, genro, futuro genro, namorada do mais novo. Nós muitas vezes vamos juntos para um congresso como esse e nos apresentamos como uma família que Deus mesmo, é graça, não é mérito nosso, é graça. É graça, e nós servimos ao Senhor juntos, numa estrutura de família que Deus nos ensinou e que Deus construiu. Eu posso dizer também, como o profeta Samuel disse: até aqui me ajudou o Senhor. Repita essa frase comigo, diga: até aqui me ajudou o Senhor. Também diga comigo: eu e minha casa servimos o Senhor. Que coisa boa, é essa graça que eu desejo para todos aqui. Uma graça de uma família profundamente cristã, engajada, libertada, abençoada e responsável em ajudar outras famílias.
porque tudo que vem de dom e de bênção não é porque somos melhores, é porque devemos nos responsabilizar mais. Eu me sinto profundamente responsável por todas as famílias. Trabalho com famílias, casados e casadas, não casados, acompanho grupos de pastoral de segunda união, trabalho com casais de segunda união, com juventude, com formação de casais e aconselhamento. São bem-vindos todas as famílias, são bem-vindas todas as famílias. Eu espero que Deus me dê a graça com minha esposa, de podermos trazer uma mensagem que ajude você e sua casa nesses 2 dias. Eu espero poder ajudar muito, espero poder colaborar, para que você saia daqui dizendo: eu quero a minha família bendita, eu quero a minha família abençoada. Abençoa a minha casa, Senhor, abençoa a minha família. E você já pode, por favor, se digne a levantar os seus 2 braços comigo assim: abençoa, Senhor, as famílias. Peça você agora. A minha também, para todos os lados assim. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Se você acredita na família de verdade, aplauda mais uma vez. Que coisa boa. Então me escute um pouco, por gentileza. Claro que isso não vem assim, caído do céu apenas. Eu gosto de uma palavra que o apóstolo Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios. Ele diz: pela graça de Deus eu sou o que sou, disse ele. Mas a graça de Deus, quando veio na minha vida, ela não foi estéril, inútil. Eu peguei ela e comecei a trabalhar com a graça de Deus. Por isso São Paulo diz: eu trabalho muito, mas não sou eu não, é a graça de Deus em mim. O que eu partilhar de família aqui, não, por favor, não identifique como orgulho, nem como vaidade, nem como vanglória. É graça, é graça. Deus derramou a sua graça sobre minha vida, sobre minha casa, sobre minha família. E eu não me sinto merecedor. Foi graça, e é graça para você também. Claro que quando a graça chegou, eu peguei, é isso. Quando eu descobri na minha juventude o que era família, eu disse: é isso que eu quero. Se algum de vocês estavam ano passado comigo aqui, perceberam que eu tive uma história de família muito pesada. Eu tive atrito com meu pai, muito violento. Eu fui colocado para fora de casa muito jovem. Brigamos de murro. Nós trocamos murro, eu e meu pai, dentro de casa. Tivemos um atrito violento. A minha família foi destroçada. A minha irmã mais velha enlouqueceu. O mais novo já morreu, teve câncer. O mais jovem dos meus irmãos. As minhas irmãs até hoje têm resquícios de uma dificuldade de vida, de encarar a família, sofrimentos grandes. A minha mãe teve que sair de casa com meus irmãos, um com câncer, a outra enlouquecida, as outras neuróticas, muito nervosas, com papai sendo segurado pela polícia. Uma situação difícil. Eu enchi meu coração de ódio. Meu pai chegou a espancar a todos nós, mas o mais terrível para mim foi quando o papai espancou o meu irmão com câncer, tomando quimioterapia, muito magro. Aquilo me revoltou a alma. Mas eu encontrei Jesus Cristo. Eu tive um encontro pessoal com Deus que não foi um encontro qualquer, foi um encontro violento. Domingo de Páscoa de 1981, eu encontrei Jesus. Na verdade, Jesus é que me encontrou. Quem estava perdido era eu. Ele me achou.
e ali minha vida foi mudada. Deus me deu a graça de perdoar meu pai, como contei para vocês o ano passado. Deus me deu essa graça. E mais do que isso, Deus me concedeu a graça de acolher meu pai quando ele caiu doente, e muito doente, quando ele ficou cego. Ele ficou cego de tanta farra, de tanta loucura, de tanta orgia, com uma diabetes não controlada e cheio de álcool. Papai cegou dos 2 olhos. Ainda cego, farrou 2 anos, mesmo cego, até que foi perdendo os movimentos do corpo, e um dia me ligar, e eu fui lá, e ele disse: estou precisando de um filho que cuide de mim. E eu olhei aquele homem, e disse: eu vou juntar minha família, pai, para a gente poder dar ao senhor uma vida digna. O senhor vai ser cuidado, a gente vai cuidar do senhor. Vou conseguir um apartamento, vou botar o senhor nele, com enfermeira, com empregada, vou juntar minha mãe, todo mundo. Apesar de tanto sofrimento, meus irmãos todos formados, um é médico, as outras advogadas, mamãe teve sempre recurso financeiro. Eu digo: então vamos fazer o seguinte, o senhor vai ser cuidado. Ele disse: não é isso que eu quero. Eu digo: o que é que o senhor quer, pai? Ele disse: eu quero, você foi o único filho que veio aqui, que ficou vindo me ver esses anos todos. Quando eu conheci Jesus, eu tomei uma decisão de perdoar papai, e comecei a visitar ele. Olha, pense na força que Jesus dá, é graça. Eu continuei a visitar ele, ligar para ele, dando presente a ele, mesmo quando ele aprontava as dele, eu segurei na graça de Deus. Por isso que eu digo assim, foi Deus na minha vida. E quando ele disse: eu estou precisando de um filho que cuide de mim, eu só pude dizer a ele uma coisa: eu vou ajudar o senhor. Quando eu disse que ia conseguir um apartamento, ele levantou a voz e disse: não é isso que eu quero não, não é isso que eu quero. Eu digo: o que é que o senhor quer, pai? Ele disse: você foi o único filho que ficou vindo aqui esses anos, eu quero morar na sua casa, eu quero morar com você. Foi o maior susto que eu tomei na minha vida. Ainda bem que papai estava cego, não viu minha cara, senão ele ia desistir. Eu tomei um susto, sabe aquela coisa que toma um susto, meu Deus do céu, papai lá em casa todo dia. Eu vim aqui ver meu pai como cristão, como quem conhece o evangelho é uma coisa, levar papai para dentro de casa é outra. Mas eu me lembrei de uma palavra da Bíblia que dizia assim: meu filho, ajude a velhice de seu pai, e não despreze ele só porque você se sente forte, porque a caridade para com teu pai nunca será esquecida. E se você aceitar os defeitos de sua mãe, você ganha recompensa. Sua casa, quando você tiver, ela será próspera na justiça. Quando você tiver aflito, alguém chega para lhe ajudar. E os seus pecados serão dissolvidos como se fosse gelo no sol forte. Porque é infame aquele que abandona pai, e amaldiçoado por Deus aquele que irrita sua mãe. Pense que essa palavra que está em Eclesiástico capítulo 3, ela me veio como uma cacetada na cabeça. E graças a Deus pude acolher meu pai. Papai foi morar conosco. E como já disse a vocês, eu falei isso sem que ela estivesse aqui. Hoje eu falo com ela aqui. Minha reverência à minha esposa, que sabendo da minha história e sabendo quem era meu pai, ela aceitou meu pai lá em casa e cuidou dele como uma filha. Minha reverência, minha gratidão. Você é uma mulher de Deus. Eu casei com uma mulher de Deus. Isso é muito bom. Ela acolheu meu pai. Minha gratidão. Cuidamos juntos dele. Papai não melhorou. Papai teve recaída de prostituição. Botou dentro da nossa casa prostituta por 2 vezes ainda. Papai continuou bebendo de cair. Papai acabou falecendo. Mas ainda trouxe para encontros, congressos como esse. Deus me deu uma graça especial de família. Eu quero abrir esse encontro comunicando: irmão querido e minha irmã, Deus é bom.
Deus ama a mim, ama você, ama a nossa família, e a Ele nada é impossível. Deus quer a salvação de todas as famílias. Eu lembro a você passagens da Bíblia, como Jesus falou a Zaqueu, perdido, disse: hoje a salvação entrou na sua casa. Eu recordo aquilo que Paulo, lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, vai dizer ao carcereiro: acredite em Jesus e será salvo tu e tua casa. Deus é bom e Deus quer a salvação de todas as famílias. Deus não quer que nenhuma família se perca. Deus não quer que a minha nem a sua família se perca. Deus quer salvar a família, mas para isso precisamos valorizar. Repita comigo algumas frases que me ajudaram. Repita comigo assim bem forte: quem acha que já fez muito é porque ama pouco. Olhe para quem está do lado e diga: não pense que você já fez muito. Repita comigo bem alto: quem acha que já fez muito é porque ama pouco. E você não ama pouco. Agora repita mais alto ainda: quem acha que já fez tudo ama menos ainda. Eu pensei que depois de papai, eu nunca mais disse eu já fiz muito por alguém, ou eu já fiz tudo, porque eu nunca pensei que Deus ia pedir para papai morar lá em casa. Aí eu disse: eu digo mais nada. Nunca mais eu disse que já fiz tudo ou já fiz muito. Não, é para Jesus e é pouco. Repita comigo. Que bom que você vai entrando em sintonia comigo, porque as descobertas que eu fui fazendo de família, elas não são descobertas fáceis, mas elas dão certo e funcionam. Hoje quero abrir esse congresso, esse jubileu das famílias, dizendo que a misericórdia de Deus alcança todos nós, mas existe um caminho, e o caminho é Jesus. Ele é o caminho, a verdade, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ninguém vai conseguir a salvação da sua família sem Jesus Cristo. Ninguém. Sem o amor dele, sem a sua misericórdia. Então venho anunciar que Jesus fez isso na minha vida. Apesar de ter tido um passado muito difícil de família, eu acredito na família. E aqui eu quero pedir uma libertação para todos aqui que estão, especialmente para alguns que tiveram uma história de família muito difícil. A nossa tendência é querer repetir as coisas ou assumir aquilo que não é verdade, devido aos nossos traumas e dores. Eu teria tudo para dizer aos quatro cantos: família não, família não, família não. Eu teria tudo para dizer isso. Sofri como família, mas a minha palavra não é essa. A minha palavra é família sim, família sim, família sim. Não é porque a minha história de família foi ruim que agora eu tenho que dizer que família não é coisa boa. Isso não é verdade. É semelhante a alguém, imagine, olhe para cá. É semelhante a alguém que está dando banho numa criança. Acabou de dar banho no bebê. E quando, antes de terminar o banho, a criança fez cocô na banheira. E ela ficou com tanto desgosto porque fez cocô na banheira, que ela jogou fora a água com a criança. Olhe para quem está do lado e diga: só jogue a água, segure a criança. Por favor, diga bem forte, diga: a criança não. A água suja sim, mas a criança não. Irmão, se alegre comigo, porque essa criança que às vezes faz cocô na água é a família. Jogue fora a água e o cocô, mas a criança não.
A família não. A família vale a pena, mesmo que de vez em quando ela faça umas artes dentro da água. Você entendeu? E se concorda comigo, aplauda a Deus com alegria. Que coisa boa. Que bom que você vai entendendo. Não vamos jogar fora. Não vale a pena, não é isso. Se eu tivesse assimilado esse conceito, eu não teria a família que tenho hoje. Não teria, gente. E olha que eu teria perdido tudo, porque minha família é tão importante. Eu teria perdido isso. Por favor, põe a mão no seu coração por um minuto e diga comigo: Senhor meu Deus, diga mais alto, eu entrego a minha família em tuas poderosas mãos. E diga mais alto assim: independente dos traumas que eu tenho, dos desgostos que carrego, das confusões da minha família, eu quero continuar dizendo que família vale a pena, que a minha família vale a pena, que nenhum trauma, nenhuma machucadura, nenhuma irritação, nenhum ódio, nada tire de dentro de mim a certeza de que família é importante. A minha família é importante. Olha para cá um pouquinho, vou repetir. Ainda que sua família e sua história de família não tenha sido boa, a família continua sendo a menina dos olhos de Deus. E a realidade mais importante que temos nessa terra, família, é o que há de mais importante no universo aqui, em toda a terra. Não há nada mais importante do que a família. Não há nenhum projeto que seja mais importante que ele. E aí onde eu quero entrar com uma parte de ensinamento também sobre família. Eu fiz descobertas muito duras. A primeira eu já partilhei com muitos de vocês, como eu sei que muitos chegaram aqui pela primeira vez, estão vindo agora para um encontro. Repita comigo, esse é o projeto de Jesus para a família. Repita bem alto comigo: deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne, para que o que Deus uniu, o homem não separe. Repita bem alto comigo: deixará pai e mãe. Mais uma vez. Eis a questão. Aí também eu tenho que fazer você dormir pensando hoje. Muitas famílias não estão dando certo, porque ou um ou outro não deixou pai e mãe ainda. E às vezes a família dos nossos filhos não estão dando certo, estão aperreando a gente, porque justamente a gente não está deixando eles deixar a gente. Olha para cá, a gente está amarrando. Irmão, você como eu que já tem filho casado, ou filha casada, solta os meninos. Solte os meninos. Deixe eles assumirem as vidas deles em nome de Jesus. Senão vai dar errado. Jovens aqui, não queiram essa dependência de papai, de mamãe, de sogro e sogra. Quem casa quer casa longe da casa onde casa. Repita comigo isso: quem casa quer casa longe da casa onde casa. Eu aconselho uns 20 quilômetros para começar a vida, já para não ter necessidade de passar todo dia lá. Irmão, essa é a verdade bíblica. Jesus disse que uma família precisa,
um casal precisa deixar pai e mãe. E talvez aqui presente já tenha muitos que estão separados. E o motivo não foi ausência de amor, é que não deixou papai e mamãe. Não cortou o cordão umbilical. Não cortou as dependências afetivas. E olhe, agora levante o braço direito comigo, por favor. E faça assim comigo. Olha, você já entendeu, não já? A maioria não cortou isso, olha. Alguns jovens casaram igual ao casal da Bíblia, das bodas de Caná, sem condições de casar. Aí ficaram dependentes de papai e de mamãe, ou do sogro ou de sogra, olha, achando que isso é bom. Isso é uma tragédia, isso é uma desgraça. Quem casa quer casa longe da casa onde casa. Cortar as dependências, viver de acordo com aquilo que é possível viver, o casal. Mas aí quando tem um netinho, deixa eu falar só, faz de conta que só tem aqui a gente que tem neto. E meu netinho vai sofrer. Os bichinhos não têm culpa. Aqueles dois desarrumados casaram sem condição. Agora a gente tem que ajudar mesmo. Olha, ajudar é uma coisa. Ajudar é uma coisa. Tomar o lugar é outra. Querer fazer a vez é outra coisa. E não estou falando para fora da igreja não, estou falando para dentro da igreja, que eu conheço muito que toca, que canta, que reza, mas não cortou o cordão umbilical não, fica dependendo do din-din de papai, de mamãe, de sogrinho e de sogrinha. Quem avisa? Quando eu descobri isso, preferimos enfrentar uma realidade mais dura, com menos coisas, mas nós dois. Deu mais certo, viu? E aqui muitos de vocês devem ter a mesma história. Mesma história. Por favor, diga bem forte comigo: deixará pai e mãe. Claro, vou tentar chegar no máximo que eu posso. Ó, a Bíblia, inclusive Jesus em Mateus 19, vai colocar que para uma família se construir bem, precisa especialmente que deixe pai e mãe. Quando ele coloca pai e mãe, e você já conhece o meu ditado, deixa eu ver se alguns se lembram ainda. Se é para deixar pai e mãe, ó, alguns estão lembrados. Se é para deixar pai e mãe, para quem não está ouvindo direito, a resposta é: imagine o resto. Se é para deixar pai e mãe, eu queria que um grito para toda Sobral escutar. Ó, gente, se é para deixar pai e mãe, se é para deixar pai e mãe, pronto. Aí a gente começa uma família sem querer deixar pai e mãe. Não vai dar certo. Não é abandonar pai, abandonar mãe. Pode até morar na mesma casa, desde que as dependências estejam. Desde que não haja aproveitamento indevido do dinheiro do outro, nem do tempo do outro. Eu estou com alguns casais, eu trabalho com aconselhamento de casais. Estou com um casal muito querido de igreja, gente que serve a Deus, mas eles não conseguem se entender. Motivo: eles estão vivendo, desculpa a expressão, é uma expressão que você compreende. Eles estão montados em cima do dinheiro da mãe dele. Eles estão montados em cima do dinheiro da mãe deles. E isso não dá certo. Isso não é de Deus. Já está com problema com os outros irmãos, já não se falam, a família está se esfacelando toda de ódio, de raiva, de intriga, de ameaça. E a coitadinha da mãe
Se é para deixar pai e mãe. Agora deixa eu partilhar com vocês algumas coisas para amanhã e domingo a gente rezar e sair daqui nos trilhos. A gente vai sair daqui nos trilhos. Quem dera você ou se estimula a não vir amanhã, ou vai chamar muita gente e dizer: irmão, vamos lá, porque Deus quer a nossa família no trilho. Deus ama a nossa casa. Vamos ouvir a voz do Senhor, vamos deixar Deus falar com a gente. Isso é revelação de Deus. Muitas famílias não estão dando certo porque não deixaram pai e mãe, quanto mais o resto. Alguém vem falar comigo e diz: mas irmão Hamilton, olha, depois que eu casei, eu deixei a cachaça, a droga, eu deixei a safadeza, a malandragem. Eu era perdido, não sou mais. Sabe o que é que eu digo? Olhe para mim, por favor. Tire sua mãe e seu pai da mesma sacola da safadeza. Não bote sua mãe e seu pai no mesmo saco da droga, da cachaça, da vadiagem. Ei, deixar pai e mãe. Se é para deixar pai e mãe, diga mais alto. Se é para deixar pai e mãe, não estamos falando de coisa errada não. Quando a Bíblia fala deixar pai e mãe para formar uma família, ela está falando de que nós precisamos deixar coisas que valem a pena, coisas grandes e até sagradas, porque na Bíblia, pai e mãe é sagrado. Pai e mãe é sagrado. E se é para deixar pai e mãe, eu estou falando de deixar coisas grandiosas. Até mesmo você sabe, eu sei, nós sabemos que precisamos muitas vezes abrir mão de coisas que valem muito para a nossa casa. Quanto mais amizades, jogo de bola, sabe, umas saídas. Se é para deixar pai e mãe, não está no esquema isso é coisa baixa. Vamos falar de coisa alta. Vamos falar de pai, de mãe. O que é que nós temos que abandonar, deixar, não abandonar no sentido de jogar fora, deixar para que a nossa família possa encontrar a graça. 30 anos de casado e uma família bendita exigiu que eu deixasse pai e mãe. Muitas vezes, quando eu percebi, e agora eu peço a você que repita bem alto comigo, quando perceber que aquela realidade, boa ou má, certa ou errada, valiosa ou inútil, está atrapalhando a minha família, eu devo deixar. E agora? Deixa eu contar para vocês uma palavra, 2 palavras de Deus que mexeram com minha vida para poder rezar com vocês. E amanhã eu continuo nas outras características, que é se juntar e formarmos uma só carne. A primeira pregação de amanhã é também sobre matrimônio, vai valer a pena. Mas olhe, sobre deixar pai e mãe, nós dois aqui, com vida missionária, viu? Falo para os missionários aqui, com vida missionária muito ativa, eu pregando, ela cantando, ministério de música, e evangelizando e anunciando Jesus, eu para um lado, ela para o outro, eu viajava para um lado, ela viajava com o ministério para o outro. Gente, que coisa linda, que evangelização maravilhosa, mas quase que a gente estraga o relacionamento entre nós. Quase que a gente se perde no relacionamento. Sabe por quê? Porque não tínhamos uma coisa que amanhã aprofundamos. Não tínhamos um projeto comum. Estávamos os dois servindo a Deus, mas cada um para o seu lado. Às vezes com a mesma intenção. Tudo isso era para o bem da comunidade.
mas nós estávamos assim, ó. E isso pode estar acontecendo com muitas famílias. Deus me fez conhecer a palavra, outra graça que recebi. E um dia abri na Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Eu vou repetir para você anotar para ler em casa. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Olha o que é que Deus falava comigo. Eu dou graças a Deus, bendito seja Deus, que no meio da minha loucura de servi-lo, de fazer tanta coisa bonita, viu gente? Ajudei a vida de muita gente com a pregação, com a cura interior, com a libertação. Ela fez um bem enorme a tanta gente com sua voz abençoada e cantando, mas nós não estávamos cuidando da nossa família. Olha a palavra que veio, repita comigo porque eu sei de cor. Quem se descuida dos seus, principalmente dos de sua própria família, é um renegado, pior do que um infiel. Irmãos, essa é a palavra de Deus aqui, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Repita comigo: quem se descuida dos seus, principalmente dos de sua própria família, é um renegado, pior do que um infiel. Pode ser bonito, gostoso, rico, bem-sucedido, pode ter uma profissão imensamente favorável. Se descuidar dos seus, é um renegado, pior do que o infiel. Pode ser um consagrado na Boa Nova, na Rainha da Paz, pode ser da pastoral, pode ser do SCC, pode ser de qualquer movimento. Se descuidar dos seus, a palavra de Deus diz que é um renegado, pior do que o infiel. Pode ser pregador. Quando essa palavra veio para mim, foi uma cacetada. Aí veio a segunda palavra que eu deixo para você rezar ainda hoje à noite. Repita comigo, Êxodo capítulo 18. Eu chamo esse capítulo de A Devolução. O grande Moisés, o libertador do povo, aquele que passou o Mar Vermelho, aquele que teve a missão de libertar o povo que estava escravo de Faraó, aquele que trouxe o povo para a terra prometida. No Êxodo capítulo 18, ele teve uma surpresa agradável. O seu sogro, chamado Jetro, sacerdote de Madiã, veio fazer uma visita, mas era mais do que uma visita. Pegou Séfora, a sua esposa, e os seus netos, e foi devolver a Moisés. Olhe para quem está do lado e diga: toma que o filho é teu. Toma que o filho é teu. Olha que bonito, você vai ler também. Jetro chega, pegou a filha dele, Séfora, os seus netos e disse: vamos. Olha o que me ensinou essa passagem da Bíblia. Nenhuma profissão, missão, nenhum serviço, nenhum trabalho, por mais bonito que seja, digno, decente, até libertador, caritativo, oblativo, nenhum serviço dá a nenhum de nós o direito de abandonar a família. Nenhum. Nenhum. Agora olha que bonito. Diz a Bíblia que Jetro chegou e não se apresentou logo. Ficou num canto vendo Moisés trabalhar. Olha que coisa interessante.
Acho que todo mundo está precisando de um sogro assim. Jetro ficou assistindo Moisés trabalhar. E quando Moisés parou o seu trabalho, ele chamou Moisés e disse: você vai ler lá, é lindo. Moisés, você está trabalhando errado. Como assim? Se você continuar nesse desgaste, Moisés estava atendendo o povo, uma fila, e ele sentado, aconselhando e trabalhando. Repita comigo bem alto, diga: Moisés, você está trabalhando errado. Aí ele disse: desse jeito nem você aguenta, nem o povo aguenta. Imagine se você vai cuidar de sua mulher e seus filhos. Vai não. Moisés, organize sua vida. Fique somente com aquilo que é essencial. Deixe as outras pessoas fazerem o que é para ser feito, para que você tenha tempo de fazer aquilo que só você pode fazer. Olha que conselho lindo. E Moisés arranjou 70 homens para ajudar ele. Ele estava fazendo um trabalho de 71. Irmãos queridos, nessa noite bendita, olhe para quem está do lado e diga: Moisés, Moisés, arruma tua casa, Moisés. Diga: Moisés, arrume tua vida. Arrume o seu tempo. Organize seu tempo. Moisés, sua família. Quando essas palavras vieram a mim, eu tive que mudar minha cabeça para estar mais com ela. Decidimos viajar juntos. Decidimos passar horas dentro de um carro, conversando e viajando juntos. Tomamos decisões a respeito dos filhos. Nós viemos agora porque fomos dormir. Nosso genro viajou com o nosso filho, nós fomos dormir na casa da filha casada com um bebê recém-nascido. Ficamos com ela lá ontem à noite e viajamos hoje, porque só voltamos agora na outra sexta-feira de missão. Mas quando voltamos, já pegamos o telefone, já ligamos. Uma vez por semana saí com o meu filho, que já tem 23 anos. Ele precisa de um pai para conversar com ele. A minha filha que vai casar, nossa filha vai casar, gente. A gente precisa conversar com ela. O meu genro que vai casar, o futuro genro, ele gosta muito de me escutar. Eu preciso ter tempo para ele. O meu genro, que é casado com a minha filha mais velha, é um jovem libertado das drogas. Eu preciso acompanhá-lo. Ninguém vai fazer isso por mim, eu preciso fazer. Nós precisamos fazer. Ela precisa orientar a filha casada e com um bebê, fazer as compras da outra que vai casar em janeiro, providenciar a roupa do mais novo. Gente, é família. E não podemos dar desculpa de que estamos cuidando das coisas de Deus. Irmãos, eu tenho visto isso acontecer com pessoas até de caminhada, que sai da sua casa com raiva do marido ou da mulher, bate a porta, mas antes de bater ainda diz assim: vou cuidar das coisas de Deus. Aí quem está em casa faz: e eu sou do cão, Se ela vai cuidar das coisas de Deus, porque eu sou do cão, né? Aí por isso que sua casa está um inferno. Mas com a graça de Deus, depois desse jubileu, sua casa vai viver o céu aqui na terra, porque essa é a vontade de Deus para nós. Acolha essa palavra com força. Eu vou pedir a você que fique de pé. Vou convidar minha esposa para vir aqui. Fique de pé e dê a mão a quem está do seu lado. Acho que hoje eu já abri o suficiente para dar o tom do que vamos viver amanhã e depois. Se junte no meio, se possível aí. Se possível, se junte aí, dê a mão a quem está. Pegando na mão da pessoa, diga: Moisés, ajeita a tua vida, Moisés. Organiza a sua caminhada, Moisés. Aperte a mão e diga: nada do que você faz é mais importante do que sua família. Nada. Me dá um sol maior, tá, filho, por favor. Nada, irmão.
Se é para deixar pai e mãe, se é para deixar pai e mãe. Isso, irmão. Família é o que há de mais importante. É a célula mãe da sociedade. Nós precisamos lutar e lutar por ela. Não abrir mão dela, mesmo que tenhamos tido muita decepção com ela. Mas vamos segurar. Vamos orientar nossos filhos para uma família bendita e abençoada. Se é para deixar pai e mãe, diga bem forte comigo: aquele que se descuida dos seus, principalmente de sua família, é um renegado, pior do que um infiel. Aperte a mão de quem está do lado, diga: Moisés, Moisés. Diga: sua missão é importante, mas sua missão maior é a família. Se é para deixar pai e mãe, Moisés, imagine o resto. Irmão queridos, foi essa palavra que mexeu com minha alma. E diga você, quando eu coloquei ela em prática, quando colocamos ela em prática, pense na bênção que nossos filhos hoje vivem, a nossa casa, e hoje os filhos espalhados por esse Brasil, filhos espirituais. Hoje a graça que vem, custa, porque deixar de fazer o que a gente gosta não é fácil. Mas é muito melhor. E amanhã você vai entender melhor ainda. É o jubileu da família. É hora da gente fazer o ato de penitência e pedir perdão a Deus por não ter trabalhado por essa família mais. Porque quem diz que já fez muito é porque ama pouco. E quem diz que já fez tudo é porque ama menos ainda. Não é o nosso caso. Balança a mão de novo e diga: Moisés, você ama a sua família. Você ama a sua casa. Ela é bendita. Agora olhe para nós aqui e canta conosco assim. Você conhece. Das muitas coisas do meu tempo de criança,